Olá, bem-vindos ao canal do YouTube da Velfer Contabilidade. Eu me chamo Jonathan e hoje a gente vai falar sobre um tema bastante importante que é o orçamento. Mas antes disso, queria convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, seguir as nossas redes sociais, que a gente vai estar lançando bastante conteúdo interessante para vocês empresários. Voltando ao nosso assunto, queria iniciar fazendo uma pergunta. Você sabe o que é o orçamento realmente? O orçamento é mais do que uma planilha, um dashboard bonito, cheio de cores e números. Ele é a previsão planejada de quanto a empresa vai ganhar, gastar e investir ao longo do período. Na prática, ele é o caminho entre o faturamento e o lucro e te ajuda a responder 3 perguntas simples, mas bastante importantes. Quanto eu espero faturar? Quanto eu posso gastar? E quanto eu tenho para investir e distribuir? Com essas 3 respostas claras, o empresário ele consegue tomar decisões à base de dados e não do impulso. O orçamento não pode ser visto como uma burocracia. Ele é o controle que te dá liberdade para tomar decisões com segurança. Sem ele, tudo parece urgente e o empresário vive reagindo. Mas, geralmente, a culpa disso nem é o faturamento, e sim é o gasto descontrolado. Aquele custo que chega aos poucos, mas come todo o lucro. E sabe o que é pior? Sem orçamento, ninguém percebe isso a tempo. Quando o empresário vê um número projetado, ele enxerga antes o que pode dar errado, e isso é ouro para a gestão. Você não precisa começar de um jeito muito complexo. Basta uma planilha onde você adicione as suas receitas, como vendas, serviços, contratos. Adicione as suas despesas, dividindo elas entre fixas, que seriam o aluguel, a internet, a folha, e as variáveis, comissões, insumos, e por fim, calcule o que sobrou, que seria o lucro esperado. Aí vem a parte mais importante: comparar entre o planejado e o realizado, e é nesse momento que o orçamento se torna parte estratégica do seu negócio. Um bom orçamento, ele muda o comportamento do dono. Quando o empresário olha frequentemente para esses números, ele consegue enxergar o desvio. Talvez a receita ficou abaixo, talvez a despesa cresceu, ou o lucro esperado sumiu. E é nesse momento que ele deve agir antes que o caixa aperte. Muita gente acha que o contador só serve para gerar guia de imposto, mas ele pode ajudar o empresário a montar e acompanhar o orçamento. Quando o contador tem acesso aos dados reais da empresa, ele pode traduzir esses números, mostrar tendências, margens e pontos de atenção. É como ter um copiloto que te ajuda a ajustar a rota antes de sair do rumo. E a contabilidade boa não é aquela que somente te avisa do problema, e sim aquela que te ajuda a evitar o problema. E quando o orçamento conversa com a contabilidade, o dono para de somente olhar para o passado e começa a enxergar um futuro. E vamos então a um passo a passo de como colocar isso em prática, né? Montar uma planilha com receita, despesas e resultado, listar o quanto pretende faturar nos próximos meses, listar todas as despesas fixas e variáveis, ver o quanto sobra e se sobrar pouco, ajustar isso quanto antes e comparar o planejado com o realizado todo mês. E se puder, compartilhar esses dados com seu contador para analisarem juntos. Quando você olha para isso, você começa a ter previsibilidade, e a previsibilidade ela é o primeiro passo para o crescimento. O orçamento é o que separa o dono que reage do dono que planeja. Sem ele, você vive num modo de emergência, e com ele, você consegue pensar com estratégia. Não precisa começar de um jeito complexo. Basta começar o simples, acompanhar com disciplina, ajustar no caminho. E caso você ainda não tenha um orçamento para o seu negócio, esse é o melhor momento, pois o controle do dinheiro é o que garante que o trabalho de hoje se torne o resultado de amanhã. E se essa conversa faz sentido para você, continue acompanhando a gente, pois essa é a visão que muda o jogo para quem quer crescer com segurança.